Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare nessa oportunidade de preces, de reflexões, de cultivo de espiritualidade. Vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele, aos bons espíritos, que nos inspire sempre no bem, que nos dê forças para avançar, para continuarmos a caminhada de forma resoluta, com ânimo, com coragem, com paciência, com entendimento, e que os melhores caminhos possam se abrir para cada um de nós, caminhos espirituais, pois muitas vezes até as portas fechadas podem nos ensinar. Que saibamos ter essa leitura espiritual, superior das nossas estradas. Guarda-nos, Senhor, nos envolva e fortaleça. Muito obrigado. Assim seja. Capítulo 28 do livro Vinha de Luz, em peregrinação. Um texto do apóstolo Paulo, uma frase escrita pelo apóstolo Paulo, que está em Hebreus 13:14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Comentários do benfeitor Emmanuel, através de Chico. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos, ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira ávido de possuir se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Meus amigos, sem dúvida trata-se de um texto, de uma mensagem extremamente profunda, ofertada por Emmanuel, que nos faz repensar a nossa caminhada aqui na Terra e o quanto de valor damos para as coisas transitórias e que ficarão. Importante sempre recordar que das coisas temos o usufruto, que temos um espaço e tempo para fazermos aprendizados para o espírito, porque todos os cenários são educativos para a alma. As experiências que nós passamos aqui têm por objetivo, por fim, de alguma forma desenvolvermos um sentimento nobre. Desenvolvemos recursos que levaremos para o mundo espiritual, que permanecerá conosco, independente da morte do corpo, de deixarmos os planos materiais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito clara, os Espíritos falam que nós levamos valores morais, conhecimentos, que são as experiências passadas, e também a inteligência para o espírito, a inteligência espiritual. Isso não se perde.
Óbvio que nós vamos cuidar do corpo e do espírito, porque o espírito se comunica, o espírito estagia aqui na Terra através desse corpo. Tem que ser valorizado, tem que ser preservado. Francisco de Assis era extremamente grato ao corpo que ele chamava de jumentinho, que atendia ali as necessidades do espírito, tanto que quando ele desencarna, antes de desencarnar, ele se desculpa do jumentinho, ele agradece ao corpo. Porque quantas experiências não fazemos? Agora, de valorizar esse benefício, esse recurso dado pelo alto, até nos considerarmos imortais no próprio corpo, há uma grande diferença. E ele até chama atenção, Emmanuel, para percebermos, quando o nosso caso é a vaidade, é o apego físico, de que com o tempo vamos tendo as alterações que a idade nos impõe. Já não temos a vitalidade da juventude, já não conseguimos manter aquela mesma alimentação de quando jovens. Temos que ir olhando melhor os horários que nos alimentamos, uma alimentação mais frugal, porque não conseguimos mais digerir algo mais pesado numa determinada hora. São as alterações físicas, é a máquina que vai mudando o seu estado ao longo do tempo, até que aconteça a desencarnação, a morte, que na questão 68 do Livro dos Espíritos é o resultado do desgaste somático, do desgaste do corpo. Allan Kardec ainda informa, é a máquina que emperra e não consegue avançar. E o espírito que tem a necessidade de avançar é compelido a trocar de máquina. Olha que é um processo evolutivo, que não temos como fugir. O espírito pode permanecer jovial, cheio de projetos, mas o corpo não oferece condições. Então, é um fenômeno natural. Não cabe, portanto, o apego, as ilusões, tão difíceis de serem superadas. Então temos que nos recordar que estamos em peregrinação, também do ponto de vista das coisas relacionadas ao poder, ao prestígio, ao prazer, à posse. São estados para fazermos aprendizados. Se temos muito recurso ou pouco, um aprendizado. Aprendemos na abastança a sermos comedidos, a não aplaudirmos o supérfluo. Quando deixamos recursos paralisados, Emmanuel compara isso a uma trombose no espírito. Há um livro chamado Dinheiro, muito interessante, de Emmanuel através de Chico Xavier, onde ele analisa como é uma dádiva o recurso financeiro, mas que não poderemos nos escravizar. Somos verdadeiros embaixadores da caridade quando temos esse recurso. Agora, a falta dele também gerará aprendizados, da humildade, da simplicidade, de não ter supérfluo, de termos que recorrer, muitas vezes, à humildade de aceitar o auxílio de outro, de pedir um socorro emergencial. Não é fácil pedir. Olha quantas vertentes não se abrem. E o espírito ele vai aprendendo de estágio em estágio, de reencarnação em reencarnação, de situação em situação. Vai tendo essas experiências. Então, não percamos de vista isso. Da mesma forma, isso pode nos ajudar a termos mais paciência com a família, com aquelas pessoas custosas. É um período que vamos estar juntos. Agora, se identificarmos o porquê estamos juntos, será muito melhor. Porque perceberemos a grande oportunidade dada por Deus para desenvolvermos virtudes, para vencermos tantas emoções infelizes,
tantas más paixões que o outro pode provocar tocando em nossos pontos vulneráveis. Então ele passa a ser aquele que vem e nos aciona algo a mudar. Ele pode ser aquele que indica a nossa imperfeição, até sem querer. Porque eu é que sinto, ele faz algo e eu sinto, ele está me indicando, melhore isso, melhore aquilo. Então, é uma dádiva no caminho. Pode ser uma joia de rara condição. Uma joia muito valiosa. Quantas oportunidades, não é, meus amigos? Quantas oportunidades nós temos. Se conseguíssemos desenvolver esse olhar espiritual de onde viemos e o que está por vir, e o hoje, como é importante nisso, perceberemos que só há presente. Hoje estou recebendo o fruto do que eu fiz, e o amanhã eu receberei aquilo que eu faço exatamente agora. Então o futuro é o reflexo do meu presente. Para sermos felizes, façamos por onde? A partir de agora. Com muita fé, com muita confiança, com ânimo, relevando possíveis quedas, identificando vibrações que nos fizeram cair, nos propondo uma melhoria gradual, mas firme, naquilo que já pudemos, de forma incisiva, vencer, façamos, porque de acordo com a questão 909, com pequenos esforços, poderíamos vencer muitas imperfeições. E contando então com o apoio de Jesus, do nosso amigo espiritual, dos benfeitores que nunca nos abandonam, vamos agradecer a oportunidade da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso corpo, do jeito que ele é, pois é aquele que nós mais precisávamos para as experiências que temos. Agradecemos pela nossa família, pelos espíritos que passam no nosso caminho, pelas portas abertas, pelas portas fechadas, mas que consigamos identificar o sentido das mesmas. Nos dê força, ânimo, coragem e muita esperança, pois o nosso futuro é radioso. Envolve também os nossos entes queridos, aqueles com quem temos dificuldades de lidar, aqueles que estão doentes, enfermos do corpo, da mente, da alma, companheiros que estão internados, estão em tratamento físico, envolve os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nos orfanatos, ilumina aqueles que se encontram nas ruas, que pensam em suicídio, que sentem um desgosto pela vida por não compreendê-la, que os nobres espíritos possam intuí-los no bem. Ilumina, Jesus, cada coração, estimulando no crescimento espiritual. Envolve o nosso país, o Brasil, para que consigamos ser um povo de grande justiça, de amor, de caridade, de equidade, onde os dirigentes governem em prol do próximo e pelo próximo. Ilumine as nossas águas, depositando nela os recursos que mais precisamos. E finalmente que essa luz sobre nós se instale, envolvendo-nos da cabeça aos pés, todos os centros de força, célula a célula, que tenhamos saúde, saúde integral do corpo, da mente e do espírito, e que, com entusiasmo, com os pés no chão,
sigamos adiante, mentalizando sempre o teu amor a nos envolver. Muito obrigado, querido Jesus, seja conosco hoje e sempre, assim seja.